que você vislumbrou assim? Lógico, a gente sabe que você não é médico, mas você se aprofundou em conversar com todos esses caras e conhecer. O que você encontrou ali? Do que a gente está falando? Quem são esses médicos? Onde eles estão? Né? E qual o tamanho dessa inovação? Bem, são neurocirurgiões, em maioria, né? Em alguns casos ortopedistas também, que se especializaram em dor e fizeram cursos, né? Geralmente fora do Brasil, de técnicas minimamente invasivas. Tá? E a disparidade entre esses dois tratamentos é enorme, porque quando a gente fala da cirurgia conservadora de coluna, a gente está falando principalmente de artrodese ou laminectomia. A artrodese é aquela de placas e parafusos que você vai travar o segmento, né, com placas e parafusos, geralmente vai remover o disco que está herniado, né, e isso vai comprometer os níveis adjacentes. Ou seja, se você vai agachar e aquele segmento específico está travado, os níveis acima e abaixo vão ter que trabalhar muito mais para te dar a mobilidade que você precisa. Então, é crônico que em anos você vai desenvolver problemas nos níveis adjacentes, acima e abaixo da onde foi artrodesado. Tá. Além do peso desses implantes, que também não é natural para a coluna. Talvez não, diretamente uma limitação. Você não vai ter mais aquela... Exato. Você está limitado por uma série de coisas e, dependendo da idade, como a abordagem é posterior, ou seja, pelas costas, né, ela compromete uma musculatura que, dependendo da idade, nunca mais vai se desenvolver. É muito complexa a musculatura posterior, né? Então, essa é a cirurgia de artrodese, que envolve uma internação, envolve uma série de riscos, uma recuperação dolorosa e lenta, né? E ainda vai, mesmo em casos de sucesso, vai comprometer os níveis adjacentes depois de alguns anos e vai causar algum comprometimento, na mobilidade, no caso, né? Vai ter alguma restrição. A laminectomia consegue ser ainda pior, se é que isso é possível, porque é uma incisão que alcança ali uma vértebra e ela é cortada ali, reduz um pedaço desse osso para que a hérnia possa se acomodar ali e parar de comprimir o nervo, tá? Em termos simples, aí, até porque eu não sou médico, né? Não consigo falar tecnicamente dessas questões. Mas eu digo que ela é pior porque existe uma doença chamada síndrome pós-laminectomia que acomete incríveis 30% dos casos. Que é quando a própria fibrose, né? A própria cicatrização dessa cirurgia, ela causa ela causa a compressão do nervo. E para isso não tem cura. Então existe um problema sério de pessoas que lidam com a síndrome pós-laminectomia, há uma compressão de raiz que não tem cura, não se sabe como abordar, não tem outra cirurgia ainda para fazer para aliviar essa dor. Então são dois procedimentos temidos que não à toa são muitas vezes deixados de lado enquanto a pessoa... Pode ocasionar a dor perpétua em si, que não tem ainda correção. Exato. Então, muitas pessoas preferem continuar com medicação o resto da vida ou com fisioterapia quando ela causa algum tipo de alívio, né? De forma perpétua ali e não trata o problema em definitivo. Quando existem técnicas como a descompressão discal a laser, por exemplo, que é uma cânula, né? Então, é percutânea, não envolve corte nenhum, tá? Com a ajuda da radioscopia, que é aquele raio-x em tempo real, aquele arco cirúrgico, né? O médico vai posicionando uma agulha, uma cânula, que chega até o núcleo de um disco herniado. Imagina uma hérnia de disco que o disco que fica entre as duas vértebras, ele vai comprimir, né? Ele vai sair do seu formato anatômico, vai comprimir um nervo, tá? Você posiciona essa agulha no núcleo desse disco e aí um sinal de raio laser vai vaporizar o núcleo do disco e vai abrir espaço para que a hérnia involua, para que aquele disco volte a ter o formato anatômico original. Então, você, por aliviar o espaço no centro do disco, e a vantagem de você estar no centro do disco é que você faz um procedimento longe de onde tem as raízes, de onde tem a medula, de onde é perigoso acontecer qualquer coisa, e você abre espaço. Isso naturalmente vai ser avaliado pelo médico, porque tem tipos de hérnia que vão evoluir, outros não, né? Se ela fragmentou, por exemplo, aí já não é mais possível, né? Mas aí, por exemplo, para fragmentos de hérnia de disco que estão comprimindo a raiz, existe a videodoscopia de coluna, que é você, através de uma incisão de 1 centímetro, entrar com uma câmera de alta resolução, com instrumentos que vão permitir o micropinçamento desse material herniado. E nos dois casos você tem uma recuperação, em 7 dias já voltou às atividades comuns, mesmo esportes, já vai estar liberado para fazer. E geralmente você tem uma internação de algumas horas, né? Day hospital mesmo,
Não precisa nem passar a Só um noite no dia hospital. lá e já... Agora, cara, música para os ouvidos, ver você falando, lógico, dentro do... depois a gente pode até complementar com o médico, etc., em outros momentos aqui. Sim. Mas por que isso não chegava para a galera? Por que a gente precisava fazer barulho, né, e explicar para a galera que existem tratamentos alternativos e inovadores? Por que isso estava guardado aí? Estava debaixo da terra, né? Vamos dizer assim. Em grande parte ainda está. Vamos até ajustar o tempo verbal aí da sua afirmação, porque a gente alcança uma parte das pessoas, né? A maioria continua ignorando a existência dessas técnicas. A maioria pensa que realmente coluna você só tem o tratamento invasivo, uma cirurgia grande. Então elas programam até o momento da vida que elas vão parar para fazer isso, porque vai comprometer carreira, né? Você vai ficar em recuperação muitas vezes semanas na cama, né? Então é bem complicado. Por quê? Boa pergunta. Assim, eu tenho uma ideia do que deve estar acontecendo, tá? Porque, via de regra, as técnicas minimamente invasivas elas são mais baratas do que uma cirurgia de coluna. Tá? Mesmo se a gente for só no custo direto do procedimento, sem contar o tempo de internação, as complicações, tudo que está envolvido numa cirurgia aberta. E os riscos de hospitalares, né? Mas mesmo se a gente for olhar somente o ato cirúrgico em si, é mais barato para o convênio custear um procedimento minimamente invasivo do que uma cirurgia que envolve placas e parafusos, que são, né, implantes caros, via de regra, tá? A gente imagina que o que acontece é o receio da grande adesão que haveria. Tá? Porque, assim, hoje é relativamente cômodo para as operadoras de saúde o fato de que as pessoas têm medo de se submeter a uma cirurgia de coluna. Então, elas passam lá com o médico indica uma cirurgia de coluna, a maioria sequer dá andamento nesse pedido. Porque não querem fazer, não vou mexer medo, com isso. Ou fulano já fez e ficou pior... Né? Eu não posso parar agora o meu trabalho, se a pessoa é autônoma, vai passar necessidade, enfim, ela fala, não posso. Então, ela fica tomando medicação para o resto da vida, lidando com essa dor, e por isso é relativamente cômodo para a operadora de saúde, né? Evitou ali a sinistralidade naquele caso. Uhum. Se a pessoa tivesse a possibilidade de fazer um procedimento com bem menos riscos, praticamente zero, rápido, com recuperação em poucos dias, né, que ela consegue encaixar ali na agenda dela sem nenhuma dificuldade, talvez a adesão seria grande, porque a gente sabe que 4 em cada 10 pessoas sofrem com dor crônica nas costas. Sim.